Olá, pessoal, senhoras e senhores, bom dia a todos aqui presentes na nossa sala de aula virtual. Bom, galera, né, nós finalizamos na aula passada a apostila 1 e hoje estaremos dando início à apostila de número 2, a partir do módulo 6, que é esse módulo que está aberto aqui na tela, certo? Então, nós temos aqui o mundo urbano e o crescimento, né, essa ordem de crescimento urbano que existe no mundo, tá? Então, nós vamos começar abordando aí, no caso, a origem das primeiras cidades, né? A origem das primeiras cidades se dá aqui, ó, nesse mapa, as cidades da antiguidade. Deixa eu diminuir um pouquinho do tamanho dele aqui, fica melhor para a gente poder visualizar. Então, pessoal, ao mesmo tempo que nós estamos nessa aula, eu acredito que você já esteja com o caderno na mão e vá fazendo pequenas anotações, né, sobre os títulos, sobre os tópicos principais, né? Então, isso que vai acontecendo. As primeiras cidades, pessoal, elas para serem iniciadas, nós vamos partir do ponto aí em que nós temos que analisar de sobrevivência. Então, coisas que o ser humano precisa ter para poder viver. Então, de início, primeira coisa, o ar. Alguns segundos sem ar, talvez alguns minutos, né, o ser humano não sobreviveria sem. Segunda questão, galera, água. Água é fundamental. Então, nós vemos aqui, ó, nesse mapa, as origens das primeiras cidades, né, ó. Onde existiam os vales agrícolas e a origem dessas cidadezinhas. Aqui, ó, pode ver que todas elas estão cercadas por rios, né? Por quê? Porque o rio é de importância vital para a sobrevivência dos seres humanos, né? Então, na antiguidade, os rios asiáticos, o Nilo aqui na África, o rio Tigre e Eufrates. Esse rio Tigre que está marcado aqui na apostila, galera, né? Esse aqui que eu estou colocando a seta apontando, são os mesmos, o Tigre e Eufrates são os mesmos rios que é mencionados várias vezes na Bíblia, né? Para os alunos aqui, as famílias religiosas e tal, né? Existem várias passagens bíblicas que abordam, né, a presença da população entre esses dois rios aqui, né, o Eufrates e o Tigre, onde se localizava a Mesopotâmia, né, a antiga localização da cidade, enfim. Então, no Oriente Médio em si. Então, as cidades elas começaram a crescer lentamente, mas elas não pararam de crescer, elas foram progredindo, né, em número de pessoas, em organizações sociais, embora uma organização bem lenta, não é como essa transformação urbana que existe no mundo atual, né, onde nós vemos uh, as grandes civilizações, né? Então, nós tínhamos primeiramente, né, as tribos, as pequenas aldeias. Essas aldeias vão crescendo, vão aumentando a quantidade de pessoas, até chegar a um determinado ponto que tem uma aglomeração muito grande. E essa aglomeração muito grande nós damos o nome de cidade hoje em dia. Mas existem vários tipos de cidade e nós vamos estar vendo cada uma delas aí, tá? Então, aqui iniciando, né? As cidades elas eram bem diferentes de antigamente para o período atual, tá? Então, quais são as características das cidades atuais? Então, né, eu vou circulando aqui, ó. Uh, Hoje em dia são densamente povoadas, ou seja, tem muita gente morando nelas, milhares de habitantes, muitos quilômetros por quilômetros quadrados, né? Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo tem alguns pontos que tem mais de 11 mil habitantes por quilômetro quadrado, tá? Isso é muita gente, né? Por outro lado, né, há uma grande concentração de moradias também, e essas moradias não necessariamente elas têm a mesma estrutura, tá, pessoal? Elas têm estruturas diferentes, nós temos casas maiores, menores, né? A gente pode pegar, por exemplo, a sua vida e a dos seus familiares, né? Mesmo pessoas da mesma família, né? Tio, pai, padrinho, avô, cunhado, primo do vizinho, do cachorro, enfim. Então, o que acaba acontecendo? Todos esses membros aí, a parentada toda, tem casas diferentes também. Tudo é levado em consideração nesse sentido. A região, a localização, o que tem perto, o que não tem, tá? Então, automaticamente, né, os moradores em si, né, o que a cidade ela tem como característica? Ela tem moradias, ela tem espaço organizado, ruas, praças, avenidas. E a cidade ela tem a obrigação, é isso mesmo, pessoal. É uma obrigação de proporcionar
para a população. Não é dar de graça, ela tem que ela tem que prever isso para a população. Coisas como, por exemplo, transporte coletivo, energia elétrica, saneamento básico, que a água vir limpa da Sabesp para tua casa, aqui em São Paulo é Sabesp, e a água suja ir embora. Então, por exemplo, as águas que vêm da torneira do banheiro, da pia da cozinha, da lavanderia, da torneira quem tem garagem do quintal, e assim por diante, essa água tem que vir limpa, tá? E a água que vai embora da pia da cozinha, do ralo da pia da cozinha, do chuveiro, do ralo do banheiro, da privada, onde a pessoa faz o número 1, o número 2, e em si, toda essa água suja, ela vai ser direcionada. A água, pessoal, ela já está aqui na Terra há milhares de anos, né? A gente não paga pela água, a gente paga pelo tratamento dessa água. Nós pagamos para a água chegar limpa em nossas casas e essa água suja ser levada embora, passar pela estação de tratamento e esse tratamento em si, e ela retornar para nós depois, né? Podermos beber novamente, enfim, fazer o uso conforme o nosso dia a dia e nossas necessidades. As escolas, a cidade tem que, né, disponibilizar também assistência médica, lazer, comércio, tudo isso a cidade ela tem obrigação. Isso é obrigação da cidade de proporcionar para a população. E a população pagar por essas coisas, tá? É uma coisa ligada à outra. E nós já pagamos através dos impostos que são recolhidos pelo governo, né? Automaticamente, o que não tem numa cidade grande? Não tem numa cidade grande, eu vou até mudar a cor aqui, ó, da parte de destacar no texto. O que não tem na cidade grande, né? Não tem aqui, né, uma atividade agrária, né? Não tem também, ó. Aliás, aí no caso não tem atividade agrária, pode ter, né, pequenas hortas, pomares em si. Ou seja, qual é a principal função dessa cidade, né? Oferecer oferta de serviços, de comércio, né? E propiciar o que, pessoal? Atividade industrial, tá? Então, esses são os quesitos principais das cidades, né? O que elas têm como obrigação e o que não seria uma obrigação dela. Afinal, por exemplo, nós já vimos que as atividades agrárias estão relacionadas às cidades do campo, né? Não nas cidades urbanas. Sim, existem os dois tipos de cidade. De acordo com o IBGE, galera, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos o quê, né? Eu vou tirar esse vermelho agora porque eu já destaquei o que não era uma obrigação da cidade. Então, aqui no caso, né? Como o IBGE define cidade, tá? Então, a cidade corresponde ao distrito sede do município. Então, por exemplo, nós moramos na cidade de São Paulo e também no município de São Paulo. São nomes diferentes para coisas diferentes, só que estão no mesmo lugar. Então, nós temos aqui no Brasil o mesmo número de cidades, é o mesmo número de municípios. Cidades é essa construção toda aqui. O que ela tem que deixar, como chama? A palavra, eu não me lembro agora, daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Ela tem essas funcionalidades, né? Ela tem que propiciar para a população moradia, transporte, tudo isso. E o município, o que é um município? O município é a organização da administração dessa cidade, através da Câmara de Vereadores e o prefeito daquele lugar, tá bom? Ou seja, é o que é dito aqui no texto, ó, uma sede administrativa, tá? É isso que vai acontecendo. Então, o que elas têm de parecido aqui nesse sentido, como cidade, ok, tá? E o município é o quê? É como é administrada essa cidade, pelo prefeito e a Câmara de Vereadores, tá bom? E aqui no Brasil, por exemplo, atualmente, nós temos 84% da população vivendo nas grandes cidades. Esse número, ele mudou bastante, né? Antigamente, era o inverso, né? Até a década de 60, pessoal, mais da metade aí da população brasileira morava no campo. E a partir da década de 60, através de uma coisinha chamada êxodo rural, isso começou a se modificar. Então, nós vamos ver aqui, eu passo pela atividade 1, depois no vídeo sequente, né, nós vamos fazer as atividades.
Então, aqui, ó, o crescimento urbano da população. Opa, ferramenta errada. Aqui. Crescimento urbano da população. Como é esse crescimento urbano, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui, essa imagem ela é muito legal, né? A formação dessa pequena cidade, né? Chamada de Citadella, né? Na região de Vêneto, tá? Nordeste da Itália, né? Então, falar da Itália nesses últimos dias aí por causa do Covid-19, né? Então, pessoal, aqui, ó, olha só, parece que é uma premonição do que poderia acontecer, né? Mas não é. Vamos analisar o texto aqui comigo, ó. Então aqui, ó, por volta de 1500, o que acontece? Os colonizadores começam a chegar nas Américas, né? Mas, por exemplo, na Europa, tinham já cidades maiores, né? Por exemplo, a capital da França, né? Cerca de 230 mil habitantes naquele período. Para aquele período era bastante gente, né? Então as cidades, elas não eram exatamente como está feita a estrutura hoje. Então, uma das formas que as pessoas faziam para proteger a cidade era fazer o que tem nessa cidadela, ó. São muros, uma muralha fazendo essa separação. Então, olha aqui, ó. O texto diz que não havia transporte público e elas não dispunham de sistema de água e esgoto, que por muitas vezes facilitava o que, galera? Olha só, né? A proliferação de doenças e epidemias. Então, já naquele período existia-se essa preocupação em relação ao espalhamento de doenças, né? Lembrando que o sistema sanitário que existe hoje é muito diferente daquele sistema antigo, né? Mas o problema com epidemias, ele já não é de hoje, né? Ele sempre existiu aí desde a origem da civilização humana no planeta Terra, né? Então, as cidades lá começam a buscar a sua modernização já no século XIX. Século XIX, estamos falando do ano de 1801 até aproximadamente 1900, né? Então aqui nós temos o Reino Unido, que foi o primeiro país, né, desculpa, marquei aqui, ó. Reino Unido foi o primeiro país do mundo a ter mais habitantes nas cidades do que no campo. Isso aconteceu em 1905, tá? E demorou muito para acontecer isso aqui no Brasil. No Brasil, a coisa ela foi mais tardia, né? Demorou mais. Então aqui, né? Para fazermos a separação necessária. Então, em meados do século XX, as cidades foram crescendo de maneira mais rápida, né? Mais veloz, mais rapidamente. Por quê? Por causa do chamado êxodo rural. O êxodo rural, galerinha, tá aqui destacado no texto, né? O êxodo rural era aquele processo de que as pessoas estavam saindo do campo para ir para as cidades buscando o quê? Melhor qualidade de vida e tudo. Mas quando a galera chegava na cidade, a coisa não era linda, não era bonita, né? Então, por quê? As cidades elas não tinham estrutura para receber uma grande quantidade de pessoas. Então, quando as pessoas começavam a chegar nas cidades, não tinha banheiro, não tinha rede de esgoto, não tinha acesso à água potável, a pessoa ficava apertada para ir no banheiro, ela ia ali no cantinho e fazia um xixi no meio da rua, né? Ela fazia cocô, ela cagava ali no meio da rua mesmo, porque não tinha onde buscar saneamento sanitário, né? Então, assim, água potável não tinha. Então, as pessoas elas iriam fazer as necessidades nos pequenos córregos, nos riozinhos, nos riachinhos. Então, isso fazia com que a chance da proliferação de doenças aumentasse grandemente. Por isso que aqui, ó, no texto, vem mostrando essa imagem, onde já, por exemplo, no Reino Unido, começava-se a construir tanto já o metrô, a utilização de bondes para transporte, né? E também uma rede de esgoto, tá? Porque as cidades todas, né? Por exemplo, como era feito nos castelos, né? Antigamente, no período medieval, não tinha um banheiro que ia dar descarga e levava aquela água, levava tudo embora, né? Tudo que estava ali dentro do vaso sanitário. Não tinha isso. O pessoal ia para um cômodo do castelo, fazia o cocô, o xixi, enfim, e pegava o cocô e jogava pela janela. E aquele cocô caía no chão, lá fora. Pode ver que todo o desenho do pica-pau em volta do castelo tem tipo um riozinho com jacarés ali e tal, né? Na verdade, não é que o castelo era construído em volta do riachinho,
Era construído um castelo e o pessoal, por jogar as suas necessidades pela janela, ficava uma área com pouca higiene ao redor dele, tá? Então, isso era feito para evitar que as pessoas invadissem? Não, era apenas um método para que todos os detritos humanos, quando a gente fala detrito, xixi, cocô, enfim, ficasse para fora do castelo. E às vezes tem aquele filme antigo que a gente vê assim um rei e uma rainha sentada e um serviçal abanando eles, né? Como se fosse um espanador gigante, né? Tá lá abanando o rei e a rainha. Mas em muitos momentos na Europa, galera, o território era frio. Então por que eles estavam abanando? Porque o cheiro de bosta era muito forte. Então era uma maneira de fazer com que ventilasse ali, né, no rei e na rainha esse arzinho para não ficar aquele cheiro de banheiro público sem lavar, né? Mas era a realidade europeia. Ou seja, e quanto mais cidades aglomeravam essas pessoas, mais problemas existiam nesse sentido. Beleza, pessoal? Ok? Então, quando está aqui comentando no texto sobre o crescimento urbano, é um crescimento complicado, não foi um crescimento assim normal. Vamos construir as cidades, todo mundo limpinho, bonitinho. Tinham pessoas que tinham estrutura, né, para ter uma vida um pouco melhor, e tinham pessoas que não tinham essa estrutura, que acabavam sofrendo bastante as consequências de uma enorme população dentro da cidade. Aí, galera, então aqui, ó, o crescimento urbano, né? Ocorre o grande aumento das populações das cidades, e essa cidade ela vai começando a se ampliar, vai começando a aumentar a quantidade de pessoas aí de uma maneira muito rápida. Então, o número do crescimento populacional não foi acompanhado pelo crescimento da cidade. Então, não existia a estrutura para toda essa população. E às vezes parece que até hoje é assim, viu, pessoal? Quando nós vemos pessoas morando em áreas de difícil acesso, difícil estrutura e tudo isso. Já falando de urbanização. Então, há um crescimento da área urbana, da população urbana, superior à área rural. Então, o que é uma cidade urbana? É a cidade que ela cresce muito mais rápido do que uma cidade de área rural. Então, essa acaba sendo a característica. Já a industrialização, ela é acelerada por conta do êxodo rural. Surgem as indústrias precisam de trabalhadores, o pessoal sai do campo para vir para a cidade. Mas, se o pessoal saía do campo para vir para a cidade, por que eles faziam isso então, para viver essa coisa terrível na cidade, sem higiene, sem alimentação, sem nada? Porque no campo era pior. Então, se as pessoas vinham para as cidades, era porque no campo a coisa era pior do que na própria cidade, tá? Então, existia fome na cidade? Sim. Problema com água, rede de esgoto? Sim. Problema com as doenças? Sim. Porém, no campo, a coisa era até mais terrível do que na cidade. Então, para quem era pobre, lascado naquela época, pessoal, era muito difícil, tá? Então, as pessoas iam para a cidade para tentar a sorte, porque não tinham, como fala, as chances no campo eram muito menores do que nas cidades. E na cidade a chance era pequena, mas existia uma fagulha de esperança e uma fagulha de chances, né, nesse sentido. Aí, pessoal, então, continuando, né, aqui nós temos uma imagem, né, de pintura aquarela, né, de um austríaco chamado Franz Joseph, né, e ele faz aqui o Campo de Santana, que seria onde hoje é o centro do Rio de Janeiro em 1818. Então nós vemos aqui uma área esplanada grande, né, casas assim, casarões, mas prédios não, arranha-céus não, né? Eram áreas assim que não eram tão grandes quanto as áreas atuais, né? Então isso aqui acontecia. Aí, galera, né? Ou seja, surgem as áreas metropolitanas, né? Então, o que acontece? Existe uma cidade central que tem uma maior quantidade de pessoas e aglomerações, tá? E as cidades que estão ao redor dessa cidade principal, nós chamamos de área metropolitana. Então, aqui, por exemplo, nesse mapa, olha só, região metropolitana de São Paulo. Olhem quantas cidades tem na região metropolitana de São Paulo.
Então vamos lá fazer uma experiência interessante? Eu não gosto dessa ferramenta de mão livre, mas vamos lá. Primeira, São Paulo, essa cor não ajudou, né? Então vamos, me ajudem a passar por todas e vão acompanhando e vão grifando aí na apostila de vocês. Aqui, ó, é a zona leste de São Paulo, esse trecho todo que eu tô marcando aqui. Aqui, galera, é a zona norte de São Paulo. Aqui é a zona central de São Paulo. Aqui é a zona oeste de São Paulo. E aqui, essa parte toda é a zona sul de São Paulo. Tudo isso aqui, ó, é a zona sul de São Paulo, tá? E aí, né, a zona norte. E o restante, aqui tudo isso é São Paulo, né? As 4 zonas e mais a zona central, zona norte, zona leste, zona oeste. Opa! Zona oeste e a zona sul. Beleza, pessoal? Agora, vamos lá, né? Então, São Paulo aqui, né? Opa! São Paulo, aí vem Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Guararema, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis, é aqui que nasce o Rio Tietê, galerinha. E aí vem Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André. Olha como Santo André é esquisito, né? Porque ele vem como se fosse uma tripinha e ele é comprido, né? Aí vem São Caetano, que é o segundo melhor IDH do Brasil, Diadema, São Bernardo do Campo, Embu Guaçu, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Cotia, Itapecerica da Serra, Embu. Esse Embu é o antigo Embu das Artes, né? Tem aquela feirinha de domingo muito legal. Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, né? Itapevi já falei, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, né? Então, todas essas cidades, elas formam a zona metropolitana de São Paulo. E o texto vem falando de uma coisa, de um fenômeno chamado conurbação. Conurbação, pessoal, é quando uma cidade encosta na outra. Quando uma cidade encosta na outra, e aí nós chamamos de área conurbada, tá? Bom, pessoal, eu vou parar a explicação aqui, né? No próximo ponto, a nossa aula continua a partir de Êxodo Rural. Então, para a tarefa de casa, eu estou deixando que para vocês realizarem a tarefa 2 e a tarefa 1 da apostila, tá? Atividade 1 e atividade 2, aliás. Beleza, pessoal? Bom, desejo a todos aí uma ótima semana, tá? A apostila 1 a gente conseguiu terminar de maneira tranquila, foi bem legal. E aí essa apostila 2 vai ter muita coisa bacana pra gente ver ainda. Beleza, pessoal? Tenham todos aí uma ótima semana, galera. Tchau, tchau. Valeu.